Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. É muito importante sempre lembrar a você, telespectador e telespectadora, que você pode enviar as suas dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, na área do direito imobiliário, do direito comercial, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, que é o tema do nosso programa de hoje. A gente está recebendo aqui o Dr. Tiago Kedrick, que vai responder as perguntas e os questionamentos enviados por você, telespectador e telespectadora, através das nossas duas portas aqui para envio. Uma que é o nosso WhatsApp, 51985946773, ou o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, um prazer estar aqui, agradeço o convite novamente. Vamos então para a primeira pergunta enviada por uma telespectadora que optou por não se identificar. E ela diz: estou com problemas de coluna e menisco rompido. Consigo me encostar? O nome do benefício, né, o pessoal fala se encostar, agora, antes era auxílio-doença, agora é benefício por incapacidade temporária. E esse nome, ele guarda o propósito do benefício, né, que é salvaguardar a incapacidade. Eles mudaram o nome justamente para mostrar que não basta estar doente, mas tem que estar incapacitado para a sua atividade habitual, né? Benefício por incapacidade temporária. Então, muitas pessoas têm problemas de coluna e com medicação conseguem até realizar atividades e tal. Outras estão em fase aguda e temporariamente não podem mais trabalhar. E outros têm problemas de coluna sérios que não incapacitam definitivamente para o trabalho. Aí é o substituto da aposentadoria por invalidez, né? Que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se ela estiver nessa fase aguda, incapacitada de realizar suas atividades, né, por esses problemas de coluna, benefício por incapacidade temporária, então se encostar temporariamente. Se for mais grave, a incapacidade permanente, né, não puder ser reabilitado também para outra atividade, aí a aposentadoria por invalidez, que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então tem que ver o grau, tem que ver o quanto impossibilita para o trabalho. Para esse caso, mas para todos, né, que estão nessa situação. Aí, dentro desse contexto da pergunta da nossa telespectadora, há necessidade de um laudo médico, e esse laudo médico ele pode ser de um laudo médico que não seja ligado ao sistema público, ou há um rito a ser seguido para que a telespectadora possa usufruir desse benefício, doutor Tiago? Pode ser por um médico que não seja um médico público para iniciar esse procedimento, né? Por exemplo, trabalha numa empresa, o médico do trabalho da empresa, um ortopedista da empresa, é contribuinte individual. O seu médico particular pode encaminhar este documento com a CID, né? Com a incapacidade, mas é claro que para a concessão do benefício vai ser examinado pelo que a gente chama os peritos, tanto do INSS, quando for negado no INSS e a pessoa não se conformar e levar à justiça, também vai ser examinado por um perito, né, nesse sentido. Então, pode iniciar com um advogado privado particular ou da empresa, mas quem vai avaliar depois definitivamente é o perito. Tá certo. O telespectador Tabajara enviou a seguinte pergunta: recebo o auxílio acidente há 5 anos. Agora devo entrar com o meu pedido de aposentadoria. Gostaria de saber se vou perder esse auxílio quando eu me aposentar, pergunta o Tabajara. Eu responderia que ele não vai perder, mas também ele não vai manter. Como é que é isso? Não entendi. Não vou pedir para desenhar, mas só para... Certo, porque agora o auxílio acidente, esse benefício que é, digamos assim, uma muleta, 50% do salário de benefício, ele fica até a aposentadoria. Já teve épocas que se conseguiu que ele ficasse recebendo concomitantemente com a aposentadoria. Mas agora não. A lei diz que ele cessa quando da aposentadoria, mas ele entra para compor o valor da aposentadoria.
Então, todo esse tempo que ele recebeu Sim. vai se somar ao salário que ele tinha. Então, por isso que ele perde, mas não perde, porque ele vai ser incorporado, como se a aposentadoria engolisse ele. E nesse tempo ele vai ajudar a aposentadoria a ficar num valor maior. Então, claro, se bater no teto, por exemplo, somando o salário, então uma parte vai ser perdida. E a outra questão é que com a aposentadoria uma média, também vai ser mais diluído do que manter o benefício. Mas, de certa forma, ele é mantido porque ele se incorpora no valor da aposentadoria. Tá, para nós que somos leigos, doutor, um exemplo assim, então eu tenho lá um auxílio, né, acidente, né, de R$ 1.800. Aí eu entro com a minha aposentadoria, ela daria R$ 3.000. Eu somo esses 1.800. Na prática, assim, só desculpa pela minha pergunta de leigo, né? Muito boa pergunta, porque dá para a gente exemplificar. Não soma os 1.800 aos 3.000, seria 4.800, não. Esses 1.800 recebidos mês a mês vão entrar na média que vai compor a aposentadoria. Então, a tua aposentadoria tinha um salário lá de 2.000, de 2.500, e naqueles meses que recebeu o auxílio acidente, vai somar os 1.800, depois vai fazer a média de novo, e aí vai se calcular a aposentadoria. Não é direto, compõe a média. Então, ele soma, né, e aí a média vai aumentar em função da inclusão desse auxílio acidente. Isso. Tá certo. Obrigado pelo esclarecimento. Não precisou desenhar, tá, doutor? Entendido agora. A nossa telespectadora anônima traz o seguinte relato. Tenho um filho autista, nível 1, e quero pedir o LOAS para ele. Me disseram que apenas aqueles com nível 3 têm direito ao LOAS. É verdade isso? Não. Não é verdade, mas é claro que no nível 3 fica mais fácil de comprovar o impedimento a longo prazo que caracteriza o quê? E o que é? Por que as pessoas buscam o benefício de prestação continuada da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, nesses casos? Porque ela é uma lei que protege a deficiência e a miserabilidade, tem que ser concomitante, né? A pessoa que tem condições econômicas não vai receber o benefício. Então, eles examinam também quanto a família ganha. Mas eles examinam também e não é a incapacidade, mas a deficiência. E o que é a deficiência? Se caracteriza por impedimentos a longo prazo, tem que avaliar do ponto de vista social, econômico, etc. Então, quando o autismo é em um nível mais elevado, fica mais fácil caracterizar esse impedimento, essas restrições na sociedade, mas é algo complexo de avaliar. É complexo de avaliar, tem que avaliar todas as condições que aquela pessoa mora, situação de educação, etc. Então, não impede, claro que quanto mais leve, mais difícil de se caracterizar a pessoa como deficiente, mas não é assim, peremptório de que não vai ser caracterizado. É uma avaliação complexa que a perícia biopsicossocial vai fazer para caracterizar a deficiência daquela pessoa ou não. Tá certo. Antes de passarmos para a pergunta do nosso telespectador Ernesto, eu volto a destacar para você, telespectador e telespectadora, que o programa de hoje aqui com o Dr. Tiago, você também poderá assisti-lo novamente com tranquilidade, né, no momento que você considerar adequado, de maneira muito fácil. Você vai no YouTube e no canal da TVE, estão lá todos os programas, o de hoje e os anteriores. Portanto, é muito fácil você não só dirimir as suas dúvidas sobre o direito previdenciário, como os outros temas do direito que são tratados aqui no Consumidor em Pauta. Vamos à pergunta do nosso telespectador Ernesto. Outro dia, conversando com amigos, ficamos em dúvida sobre a diferença entre carência e tempo de contribuição para a Previdência. Poderia explicar qual a diferença que existe, doutor Tiago? Certo, é uma diferença conceitual, de forma que o tempo de contribuição faria 2 círculos. Tempo de contribuição e a carência, um círculo dentro. Ou seja, né, a carência sempre é tempo de contribuição, um mês pago em dia. Carência é isso, né, entra como carência aquele mês em que o segurado contribuiu e contribuiu em dia.
Mas tem diversos tempos de contribuição a serem aproveitados em que não houve a contribuição sequer do segurado, né? Que é uma conversão de tempo, ou um tempo militar. Então, tempo de contribuição, né, é tudo que pode entrar para a contagem do benefício previdenciário, independentemente de ser concomitante à carência. É um conceito maior. Em épocas existia inclusive tempo ficto. Então é um conceito diferente da carência, que é aquele mês em que você pagou em dia e que vai também entrar como tempo de contribuição. Uhum. Perfeito. Vamos para a pergunta do nosso telespectador que optou por não se identificar. Ele relata: sou aposentado por invalidez. O que estou recebendo por mês não está sendo suficiente para viver. Posso exercer alguma atividade sem carteira assinada? E ele usa uma expressão bem popular, como bico, sem perder a aposentadoria? Sabe que nós estamos vivendo aí um problema sério. Eu até participei de um evento no início do ano, lá no Fórum Social Mundial, na Assembleia Legislativa, muitos aposentados relatando que não conseguem mais sobreviver com as suas aposentadorias. Isso é uma realidade. E antes o aposentado até sustentava partes da família, isso mudou, sabe? Eles sequer conseguem sustentar remédios e alimentação de si mesmos. Só que esses aposentados, a maioria pode fazer bico, trabalhar em outras atividades, mesmo aposentado. Até o aposentado especial, desde que não retorne à atividade que é prejudicial à saúde, pode fazer atividades, mas o aposentado por invalidez não. Porque o aposentado por invalidez justamente está recebendo porque ele está incapacitado para qualquer atividade. Então, ele não pode realizar, não pode, mesmo que seja informal, ele pode acabar tendo que devolver depois o benefício se for descoberto, é irregular, né? Então, apesar dessa dificuldade grande, né, tem alguns aposentados, então, que se acham aptos a voltar ao mercado, pedem ao INSS para cancelar a invalidez, para retomar uma atividade que recebam mais e depois pode até se aposentar com outro tipo de aposentadoria. Então, por isso, coube uma explicação maior, né? Mas que a quem está aposentado por invalidez não retorne ao trabalho sob essa possibilidade de se prejudicar. Né? Muito claro, assim, e a gente sublinha novamente a importância, né, dos trabalhadores terem ciência que se ele está aposentado por invalidez, ele vai fazer um bico, entre aspas, e o risco de se comprometer, o risco de saúde e de acidente, inclusive envolvendo terceiros que o contratem, né, realmente vai criar uma situação bem delicada. Né? É verdade, além desse risco para si econômico, né? Existe o risco para terceiros, a gente não sabe qual é a doença da pessoa, né? Se ele efetivamente se recuperou ou não. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito previdenciário aqui com o Dr. Tiago Kiedrich. Nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta, um programa com a realização da TVE. Estamos hoje tratando do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kiedrich. Estamos aqui respondendo as perguntas e questionamentos enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então enviados através do nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta do nosso telespectador Francisco relata o seguinte: estou no auxílio doença há 6 anos. Como agora, no final do ano, completo 65 anos, estou pensando em me aposentar. A minha dúvida é se esses 6 anos contam como tempo de contribuição. Com eles, terei 15 anos de contribuição, mas sem eles ainda o tempo não fecha. Certo, ele conta esse tempo de auxílio-doença, mas não de forma automática. A lei diz que o benefício por incapacidade, para ser considerado como tempo, ele deve ser intercalado entre pagamentos. Então, quando cessar o auxílio-doença dele, ele voltando para a atividade ou voltando a pagar o INSS
em uma contribuição, todo esse tempo vai ser incorporado ao tempo de contribuição dele, a história previdenciária dele. Isso é o auxílio-doença comum. O auxílio-doença acidentário é mais protegido, não precisa estar intercalado. Então, ele vai entrar automático, mesmo que não haja um pagamento depois, o acidentário. Né? Mas, de forma geral, o auxílio-doença e qualquer benefício por incapacidade, pessoa aposentada por invalidez que ficou boa e volta, tem que fazer uma contribuição para que esse período entre no seu universo contributivo e ele possa fazer um pedido de aposentadoria programável. E para ele ter uma orientação assim, mais específica, caso a caso, existe algum sistema, algum canal, melhor dizendo, que o beneficiário pode utilizar, ou via uma página do gov.br? Existe algum canal para orientações individuais? Esses canais têm simuladores de tempo, né? Mas eu aconselho mais fazer um planejamento previdenciário, né? Porque às vezes a pessoa só faz uma simulação ali, não tem os detalhes, não tem se ele quer ganhar mais, se ele quer ganhar um coeficiente maior, quanto ele deve contribuir, se vale a pena ele contribuir um pouco mais e esperar. Planejar, do que só jogar no sistema ali, que existem vários simuladores na internet, inclusive dentro do GovBR, né? Então, a minha dica é fazer um planejamento com algum profissional, ou advogado previdenciarista, ou um contador mesmo, nesse caso. E o senhor está falando de planejamento, é realmente um tema que todos os cidadãos e cidadãs do Brasil precisam receber muita informação e até mesmo uma cultura de planejamento. E, infelizmente, é um tema ainda pouco colocado em pauta no dia a dia das pessoas. Mas, dito isso, vamos para a próxima pergunta, doutor Tiago, que é da nossa telespectadora Luciana. Faltam 12 meses para eu pedir a minha aposentadoria. Estou com medo de ser demitida, pois a minha empresa está passando por dificuldades. Eles podem me demitir estando tão perto de eu me aposentar? Pergunta a Luciana. Bom, essa é uma pergunta mais de âmbito trabalhista, mas como toca no previdenciário, posso fazer uma contribuição e dizer que na CLT não existe essa proibição expressa. Mas conforme for a categoria da pessoa, ela pode ter uma convenção de que no período de um ano anterior, e eu já vi isso em algumas categorias, período de um ano antes da aposentadoria não pode haver a demissão. Então, algumas categorias têm essas convenções, né? Então, ela pode se informar em relação à categoria que ela pertence, se há essa convenção ou se não há essa convenção. E nesse caso, a convenção ela tem que se dirigir ao sindicato a qual ela pertence, né? Se ela é enfermeira, ela vai procurar o sindicato dos enfermeiros, se for trabalhador de transporte rodoviário e assim por diante, tem que ver na convenção. E a grande parte dos sindicatos, pelo menos dos que eu conheço, a convenção está na página do sindicato, no seu site, né? Isso aí. Ela não informou qual a atividade dela, ou se ela mesmo é contribuinte individual, aí não, né? Correto. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Joana. Sou PCD e estou recebendo auxílio-doença. Posso converter diretamente esse auxílio em aposentadoria? A aposentadoria que é convertida do auxílio-doença, né, do auxílio por incapacidade temporária, é a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. A pessoa está recebendo benefício por incapacidade temporária, se vê que ela está definitivamente incapacitada para o trabalho, se converte para invalidez, né, para aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, pela pergunta dela, ela fala da questão da deficiência, que ela é portadora de deficiência. Então, há uma confusão às vezes, e é importante a gente fazer esse esclarecimento, deficiência é esse impedimento a longo prazo, essa dificuldade maior que a pessoa tem de realizar as atividades, que é diferente de incapacidade. Incapacidade, a pessoa não consegue realizar a atividade. Então, são dois conceitos diferentes e o benefício da aposentadoria por deficiente tem tempo mínimo de contribuição, tem carência, tem critérios próprios, tanto a aposentadoria por idade, quanto a por tempo de contribuição leve, moderada e grave da deficiência assim avaliada. Então, são conceitos distintos.
Inclusive, as pessoas portadoras de deficiência estão fazendo um planejamento previdenciário, porque é uma aposentadoria programável dentro dos conceitos da aposentadoria do deficiente. Então, é diferente desse conceito da incapacidade propriamente dita, que seria essa conversão que ela pensou, é a conversão para a invalidez, né? Para a incapacidade permanente. Se ela quiser a aposentadoria da pessoa com deficiência, tem que fazer uma contagem. Eu sugiro também um planejamento, ver se vai ser por idade, por tempo de contribuição. E no caso das pessoas portadoras de deficiência, para elas ter o auxílio aposentadoria, o senhor falou que tem várias, perdão da redundância, variáveis, né, que vão influenciar, mas tem um tempo mínimo, por exemplo, portador de deficiência tem que contribuir 15 anos e tem que ter uma idade mínima de 50 anos. Existem essas variáveis? Existem, e, né, tem que ter 15, por exemplo, na aposentadoria, um exemplo, na por idade, tem que ter 15 anos em condições de deficiência. Para qualquer um tipo de deficiência, o senhor falou que existem três graus. Na por idade é igualado a leve, a moderada e a grave. Na aposentadoria por idade, são só esses 15 anos em deficiência, né? E a idade é reduzida de 5 anos para homem e 5 para mulher, 5 a menos do que é na aposentadoria normal. Ou seja, 60 e 57? 55, né? 55, tá. E na aposentadoria por tempo de contribuição, começa lá 20 anos, aí para mulher, homem é um pouco mais, depois vai aumentando. Homem e mulher tem diferenciação nas aposentadorias por tempo de contribuição, né? Então, cada grau vai aumentando um pouquinho mais o tempo que é necessário. O nosso telespectador Inácio enviou a seguinte pergunta: sou profissional liberal e contribuo de forma individual para a Previdência. Trabalho com produtos nocivos, ele destaca. Posso solicitar minha aposentadoria especial? Pode, mas tem que, na aposentadoria especial, a comprovação tem que ser feita pela pessoa, né? Então, qual é o agente nocivo dele mesmo? É isso que eu ia dizer, não, ele não relata aqui qual o agente nocivo e se existe também variações em relação ao grau, né, de afeto da pessoa em relação ao agente nocivo, né, como produtos nocivos. Né? Para essa aposentadoria especial, agora tem critérios mais diferenciados, né? Como antes eu estava falando até da aposentadoria do deficiente, comparando esses 5 anos a menos da legislação anterior, né? Que foi feita com base na legislação anterior, por isso os 60 anos e não 62 da mulher, né? Nessa legislação da aposentadoria especial, também a gente tem que ver que houve uma modificação e que não basta mais 25 anos sob agente nocivo, mas tem que ter os 25 anos e 60 anos de idade, ou somar os 86 pontos. E, além disso, a comprovação dessa atividade, através do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele vai buscar e vai ver se aquele agente está ali relacionado para fazer o encaminhamento da aposentadoria especial. Geralmente dá problema. E aí a pessoa tem que consultar o advogado previdenciarista para fazer outras provas de que a sua atividade era especial. Para trazer um exemplo assim mais próximo que me veio à tona agora aqui, que tipo de atividades estão assim as mais clássicas ligadas à exposição a produtos nocivos? Por exemplo, uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, ela está exposta a produtos nocivos? Sim, ela está aí sujeita a agentes biológicos, né? Quem tem esse trabalho, o médico também. Mas mesmo ele sendo médico, mesmo ele sendo profissional liberal, por exemplo, ele não é, né, médico, eu não sei se exatamente a expressão é profissional liberal, mas o médico que é autônomo, entre aspas, ele... Por isso que é necessário o PPP, não basta, isso mudou em 95, não basta mais a atividade da pessoa. Tem que comprovar a exposição ao agente. E como é que faz isso? Aí tem que ser via laudo? Laudo. Tem profissional habilitado ou engenheiro de segurança do trabalho ou médico de segurança do trabalho pode assinar esse laudo. Ligados, credenciados pelo INSS. É a pessoa que tem a habilitação para assinar o PPP, ela é ou médico do trabalho ou engenheiro de segurança. As duas o INSS aceita que façam o laudo. Que são, por exemplo, eu tenho lá na minha empresa um médico de trabalho, ele pode fazer um laudo dizendo que eu tenho exposição a produtos nocivos. Ele vai verificar que aquela pessoa é médica, mas não tem contato com agente nocivo.
Então, ele não vai atestar no PPP. Mas se ela tem contato, trabalha em um hospital, trabalha né, com determinado local que tem agentes biológicos, vai atestar. Né? Então, tem outros exemplos também, né? Trabalhadores de fábricas, muitos trabalhadores de fábricas com agentes químicos, né? Ruído, pessoas que trabalham com ruído elevado. Então, tudo isso tem que ser atestado. E muitas vezes a dificuldade é que a empresa não quer dar esse PPP com os níveis corretos, sabe? E o advogado tem que fazer um trabalho de detetive. Dr. Tiago Kidrick, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e até o próximo Consumidor em Pauta. Até lá!